Olá, buscadores! Espero que todos estejam bem, com muita paz, luz e felicidade. Conforme prometido, hoje vamos falar sobre o sagrado manifesto na mitologia nórdica e explorar os vikings e suas relações com os deuses. A mitologia nórdica era de base politeísta, ou seja, acreditava em diversos deuses, sendo os principais Odin, Thor, Tyr, Loki e Freyja. As divindades nórdicas eram divididas em dois grupos: os Aesir, grupos do céu, situado em Asgard, e os Vanir, responsáveis pela fertilidade da terra, que viviam em Valheim. Eles acreditavam que o universo era dividido em 9 mundos. Além de Aesir, existia Midgard, a terra dos humanos, e Niflheim, a terra dos mortos. Todas essas divisões eram resumidas em Yggdrasil, ou Árvores do Mundo. A mitologia nórdica era exercida pelos vikings, povo que habitou a Escandinávia nos anos 793 a 1066, também chamado de Era dos Vikings. Os vikings não eram religiosos e evocavam seus deuses apenas quando sentiam necessidade de proteção ou a fim de obter sucesso em algum empreendimento. Seus sacrifícios e cultos eram individuais e somente em raras ocasiões, como o Yule, que era um festival praticado durante o solstício de inverno, faziam diversos sacrifícios para os deuses de forma coletiva. Nessa ocasião, faziam culto aos mortos e pediam aos deuses proteção para a sobrevivência e fertilidade durante o rigoroso inverno que se avizinhava. O único templo religioso permanente que se tem conhecimento era o templo de Uppsala, localizado na atual Suécia. Os vikings habitavam regiões de temperaturas gélidas, localizadas na Noruega, Dinamarca e Suécia. E apesar do rigor das temperaturas, praticavam a agricultura, a pesca e exerciam o comércio de produtos agrícolas, peixes, madeiras, metais e de escravos obtido em suas invasões. Os vikings eram belicosos por natureza, extremamente habilidosos na arte marcial e na navegação, e possuíam um natural destemor pela morte, que acreditavam ser um prêmio quando ocorria em combate, pois seriam conduzidos pelas valquírias até Valhalla, o salão dos mortos de Odin, o pai de todos, onde se fartariam de hidromel e contariam as suas façanhas aos demais bravos ali existentes. As guerras eram maneiras de fortalecer a sua bravura, formar o seu legado de guerreiro e de se beneficiar dos espólios de guerra, criando fortunas e se elevando socialmente. Diante disso, os vikings, durante os séculos 8 e 11, deram início a uma série de invasões na Europa, enfraquecendo ainda mais o quadro político do Velho Mundo, já bastante desgastado pelos conflitos políticos que debilitavam seu poderio militar, permitindo assim aos vikings sucesso em suas invasões, que resultaram em domínio militar de enorme parte dos países invadidos. Como não possuíam um governo centralizado, essas invasões aconteciam por grupos independentes e harmonizados com a intenção de obter riquezas e suas pilhagens. Utilizavam barcos rústicos e leves, mas bastante resistentes, e navegavam se orientando pelas estrelas, já que não conheciam as bússolas. Assim, os vikings da Noruega e Dinamarca adentraram a Europa ocidental pelo rio Sena, atacando a França e Espanha, enquanto outros grupos invadiam a Letônia, Inglaterra, a Polônia, a Lituânia e parte da Rússia. A Irlanda também sofreu com as invasões vikings, pois a navegação era facilitada pelas marés e os ventos. Os vikings também buscavam, além dos tesouros, terras férteis para se estabelecerem e exercerem suas atividades agrícolas. Por volta do século XI, os vikings enfraqueceram suas incursões e domínio das áreas ocupadas na Europa, grande parte pelo abandono de suas tradições e pela conversão ao cristianismo, que resultou em uma cisão entre os próprios vikings católicos, que abandonavam suas tendências militares belicosas, e os tradicionais, que cultuavam Odin e ainda buscavam Valhalla. A religião cristã
teve uma influência significativa na mitologia viking durante a cristianização da Escandinávia, que ocorreu principalmente entre os séculos 8 e 12. Com a propagação do cristianismo na região, muitas práticas e crenças tradicionais dos povos nórdicos foram gradualmente substituídas ou reinterpretadas à luz da nova religião. Alguns dos principais impactos da cristianização na mitologia viking incluem: 1. Substituição de divindades. Os deuses e deusas do panteão nórdico foram gradualmente substituídos pela figura de Deus e pelos santos cristãos. As histórias e mitos sobre as divindades nórdicas eram reinterpretadas ou suprimidas para promover a nova fé. 2. Mudança nos rituais e práticas religiosas. Muitas das práticas religiosas dos vikings, como os sacrifícios, rituais e os cultos aos deuses, foram proibidas ou desencorajadas pelas autoridades cristãs. Em vez disso, novas cerimônias e rituais foram introduzidos. 3. Influência na literatura e nas tradições orais. Com a chegada do cristianismo, muitas das histórias e sagas nórdicas foram registradas por monges e clérigos cristãos, muitas vezes com adições ou alterações para se adequar aos princípios cristãos. 4. O sincretismo religioso. Em algumas situações, elementos da mitologia viking foram incorporados à prática cristã, resultando em formas de sincretismo religioso. Por exemplo, algumas tradições populares nórdicas foram adaptadas para festividades cristãs, como o próprio Natal. Em resumo, a influência da religião cristã na mitologia viking foi profunda e transformou significativamente as crenças e práticas religiosas dos povos nórdicos durante a Idade Média. Na crença viking, o fim do mundo acontecia no chamado Crepúsculo dos Deuses, ou Ragnarok, em que os deuses seriam destruídos após uma grande batalha, na qual também parte do universo deixaria de existir. Apesar da destruição que o Ragnarok traria, a mitologia nórdica também falava de um novo recomeço, com alguns deuses sobreviventes e 2 humanos que repovoariam a Terra. É visto como um ciclo de renovação e regeneração, onde o mundo renasceria de uma forma purificada. O Ragnarok é um dos eventos mais importantes e conhecidos da mitologia nórdica, simbolizando a inevitabilidade da mudança, da morte e do renascimento. É um tema recorrente em várias obras de ficção. Filmes e jogos que se baseiam na mitologia nórdica também adotam o Ragnarok. Na mitologia nórdica, o lobo Fenrir, também conhecido como Fenrisúlfur, é uma criatura monstruosa e filho de Loki. Segundo a profecia, durante o Ragnarok, o fim do mundo, Fenrir está acorrentado, mas se libertará para desencadear uma série de eventos catastróficos. Fenrir é acorrentado por uma série de laços mágicos, sendo o último deles chamado de Droma. Durante o Ragnarok, Fenrir consegue quebrar essas correntes e se libertar, dando início a uma série de eventos que culminarão na batalha final entre as forças do bem e do mal. A liberação de Fenrir durante o Ragnarok simboliza o caos e a destruição que precedem a renovação do mundo, sendo essa parte essencial do ciclo de morte e renascimento na mitologia nórdica. Skoll e Hat são 2 lobos da mitologia nórdica que são associados com a perseguição do Sol e da Lua, respectivamente. Eles são filhos de Fenrir, o temido lobo gigante, que desempenha um papel importante no Ragnarok. Na história da libertação de Fenrir, que é conhecida como um dos eventos que levará ao Ragnarok, Skoll e Hat desempenham um papel crucial. De acordo com a mitologia, Fenrir foi aprisionado pelos deuses porque eles temiam a sua crescente força e fúria. Para libertar Fenrir, os deuses solicitaram a ajuda de Tyr, o deus da guerra e da coragem.
Tyr concordou em libertar Fenrir, mas somente se ele concordasse em permitir que um dos deuses colocasse a mão em sua boca como garantia de que não iria atacar assim que fosse libertado. Todos os deuses hesitaram, exceto Tyr, que colocou a mão na boca de Fenrir. Quando Fenrir percebeu que tinha sido enganado, ele mordeu a mão de Tyr, o que resultou na libertação do lobo gigante. Skoll e Hati, então, desempenham seus papéis ao perseguir o Sol e a Lua, através do céu, respectivamente, como parte dos eventos que antecederam o Ragnarok. Portanto, Skoll e Hati não estiveram diretamente envolvidos na libertação de Fenrir, mas são parte do contexto mitológico que envolve o destino dos deuses e do mundo na mitologia nórdica, já que destruíram o Sol e a Lua. Durante o Ragnarok, Fenrir mata Odin durante a batalha final, mas é morto por Vidar, filho de Odin, descrito como um dos deuses mais fortes e silenciosos, que assim vinga a morte do pai. No contexto da mitologia nórdica, Ragnarok é o evento que marca o fim do mundo, uma espécie de apocalipse. Durante o Ragnarok, muitos dos deuses e seres divinos nórdicos perecem, incluindo Odin, Thor, Loki, Heimdall, entre outros. No entanto, após o Ragnarok, há uma espécie de renascimento do mundo, e alguns deuses e seres humanos sobrevivem para repovoar e reconstruir o mundo. Alguns dos deuses que são mencionados como sobreviventes do Ragnarok incluem Balder, o deus da luz e da pureza, Hodri, o irmão cego de Balder, Hoenir, um dos deuses associados à criação da humanidade, e Vidar, filho de Odin, conhecido por vingar a morte de seu pai. Essa crença, segundo alguns historiadores, foi utilizada pelos catequistas cristãos para converter alguns vikings, fazendo com que acreditasse que o Salvador os livraria desse desfecho fatal. Em resumo, a influência da religião cristã na mitologia viking foi profunda e transformou significativamente as crenças e práticas religiosas dos povos nórdicos durante a Idade Média. Mas até hoje, marcas da cultura viking podem ser vistas em diversos pontos da Europa e dos Países Baixos. Por hoje, ficamos por aqui. Peço que assinem o canal, acione o sininho das notificações e cliquem no gostei. As observações serão bem-vindas e, se puderem, mencione de onde assistem o canal, para que possa visualizar o alcance da nossa jornada. Uma paz profunda, muita luz e felicidades sempre.